Nisto, como acontece num terraço enluarado, quando uma pessoa começa a sentir-se vexada do seu aborrecimento, enquanto a outra permanece silenciosa, quieta, olhando tristemente a lua, sem querer falar. Então a primeira move o pé, compõe a garganta, nota um parafuso na perna da mesa, brinca com um ramo. Droga. Mas não diz nada. Assim estava agora Peter Walsh. Para que voltar assim ao passado? Por que pensar nisso de novo? Por que fazê-lo sofrer? Ela que o havia torturado tão infernalmente. Por quê? Não te lembras do lago? Disse ela, num tom brusco, sob o domínio de uma emoção que lhe apertava o coração, lhe endurecia os músculos da garganta e lhe contraía os lábios num rito, enquanto dizia lago, pois ela era uma menina que arrojava pão aos patos na companhia dos pais e ao mesmo tempo uma mulher que se dirigia para os seus pais junto ao lago, carregando nos braços a própria vida, que ia crescendo à medida que lhes aproximava, até se tornar uma vida inteira, uma vida completa, que ela pôs ante eles dizendo: foi isso que eu fiz na minha vida. Isto. E que havia feito? Que havia feito dela, afinal? Pensava cozendo ali, junto a Peter. Olhou para Peter Walsh. Seu olhar, atravessando todo aquele tempo e aquela emoção, alcançou o hesitante, pousou nele quando em pranto e fugiu-lhe como um pássaro que toca um ramo e logo alça o voo. Singelamente ela enxugou os olhos. Sim, disse Peter, sim. Disse ele como se Clarissa tivesse trazido à tona algo que lhe doesse, e muito. Basta, basta. Queria ele gritar, pois não era velho, sua vida não terminara, de modo nenhum, mas passara dos 50. Devo dizer-lhe isso, pensou ou não? Desejaria abrir-se com ela sobre aquilo tudo, mas Clarissa é demasiado fria, pensou. Cozendo ali com as suas tesouras, Daisy pareceria vulgar junto dela. Deve pensar que eu sou um fracassado. O que é certo no sentido deles, pensou, no sentido dos Dalloway. Ah, sim, não tinha a mínima dúvida a respeito. Era um fracassado. Em comparação com tudo aquilo, a mesa marchetada, o corta-papel ornado, o delfim e os candelabros, as cadeiras encapadas, as velhas e preciosas estampas inglesas. Sim, um fracasso. Detesto a pretensão de estudo, pensou. Richard é que é assim, e não Clarissa, mas ela se casou com ele. Nisto, Lucy entrou no salão, trazendo prata mais prata. Mas que encantadora, esbelta e graciosa, pensou Peter, quando ela se deteve para colocá-la. E assim tinha sido todo o tempo, pensou, semana após semana, a vida de Clarissa. Enquanto eu, e tudo pareceu que irradiava dele, há um tempo, viagens, passeios, cavalgadas, querelas, aventuras, partidas de bridge, histórias de amor, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Tinha agora o canivete inteiramente aberto. O velho canivete de chifre de Clarissa seria capaz de jurar que era o mesmo de há 30 anos, e apertou-o fortemente no punho. Extraordinário hábito aquele, pensou Clarissa, sempre a brincar com o canivete, sempre. Também a fazê-la sentir-se frívola, cabeça oca, uma simples tagarela. Mas eu, por minha vez, pensou, e, tomando a agulha, chamou em seu auxílio como uma rainha cujos guardas adormeceram, deixando-a sem proteção. Ficara completamente desconcertada com aquela visita, abalada, de modo que, se alguém entrasse sem mais nem menos, poderia vê-la deitada sob as curvas palmas. Chamou em seu auxílio as coisas que fazia, as coisas que gostava, a seu marido, a Elizabeth, a ela própria, em suma, a quem Peter tão pouco conhecia agora, para que rodeassem e batessem o inimigo. Bem, e que tens feito? Perguntou-lhe. Assim, antes do início de uma batalha, os cavalos escarvam o chão, empinam a cabeça, a luz escorre-lhes pelos flancos, encurvam o pescoço. Assim, Peter e Clarissa, sentados lado a lado no sofá azul, desafiavam-se um ao outro. As forças de Peter assanhavam-se. Juntou de diferentes partes toda espécie de coisas, seus êxitos, sua carreira em Oxford,
seu casamento de que ela nada sabia, como tinha amado e como cumprira a sua tarefa. Milhões de coisas, exclamou, e, levado pelas forças acumuladas que se arremessavam num ímpeto e lhe davam a impressão terrível e jubilosa de estar sendo arrebatado nos ombros de uma multidão que não podia ver, estendeu as mãos para a frente. Clarissa observava-se, sentada, muito direita, retinha a respiração. Estou amando, disse ele. Não a Clarissa, mas a alguém que se erguera da sombra e de tal modo que era impossível tocar-lhe, e sim apenas depositar uma guirlanda sobre a relva na sombra. Amando, repetiu, dirigindo-se, agora quase secamente a Clarissa Dalloway. Amando uma jovem na Índia. Tinha depositado a sua guirlanda, Clarissa podia fazer o que quisesse com ela. Amando, disse ela, que ele naquela idade, com o seu pequeno laço de gravata, ainda pudesse ser devorado pelo monstro. E tem o pescoço descarnado, suas mãos são vermelhas, e é 6 meses mais velho do que eu. E Clarissa considerou a si mesma, mas no seu coração ela bem o sentia. Ele está amando. Tem isso, sentiu. Ele está amando. Mas o indomável egoísmo que desarma sempre os que se lhe opõem, o rio que diz, adiante, 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 embora saiba que não pode haver nenhuma finalidade para nós, mas adiante, adiante, esse indomável egoísmo lhe coloriu as faces, rejuvenesceu-lhe o olhar, deixando-a ali corada e de olhos brilhantes, com vestido sobre os joelhos e agulha na extremidade da seda verde, tremendo. Ele estava amando, e não a ela, outra mais jovem, naturalmente. E quem é ela? Perguntou. Agora a estátua devia descer do pedestal e postar-se entre os dois. Uma mulher casada, infelizmente, disse ele, esposa de um major do exército da Índia. E com uma doçura curiosamente irônica sorriu ao apresentá-la dessa maneira ridícula, Clarissa. Ainda assim ele está amando, pensou Clarissa. Tem, continuou ele calmamente, 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Eu vim consultar meus advogados a respeito do divórcio. Aqui estão, pensou. Faz o que quiseres com eles, Clarissa. Aqui estão. E de segundo em segundo parecia-lhe que a esposa do major do exército indiano, a sua Daisy, e os 2 pequenos se tornavam cada vez mais adoráveis, à medida que Clarissa os contemplava, como se houvesse acendido uma pastilha cinzenta num prato, tendo-se erguido uma encantadora árvore no ar vivo e salino da sua intimidade, pois em algumas coisas ninguém o compreendia ou sentia como Clarissa, da sua deliciosa intimidade. Ela o aliciou, ela soube como o levar, pensou Clarissa, definindo em 2 traços da mulher, a esposa do major do exército indiano. Que tristeza, que loucura! Toda a vida Peter tinha se deixado levar daquela maneira, primeiro fazendo-se desligar de Oxford, depois o casamento com quem encontrou na viagem para a Índia, agora a esposa de um major. Graças a Deus que não se havia casado com ele, mas ainda assim ele estava amando. Seu velho amigo, seu querido Peter, estava amando. Mas que vai fazer? Perguntou-lhe. Os advogados e procuradores, Sr. Hooper, Greatley, de Lincoln's Inn, iam-se fazer tudo, disse ele, e pôs-se a aparar as unhas com o canivete. Por amor de Deus, deixe o canivete em paz. Esteve a ponto de exclamar, numa irreprimível irritação. Era essa a fraqueza de Peter, a sua estúpida falta de modos, era a sua absoluta despreocupação com o que pensariam os outros, que aborrecera sempre. E agora, naquela idade, que estupidez! Eu sei tudo isso, pensava Peter. Eu sei o que tem contra mim, pensou, correndo o dedo pelo fio do canivete. Clarissa e Dalloway, e todos eles. Mas eu mostrarei a Clarissa. E, para sua própria surpresa, subitamente vencido pelas incontroláveis forças esparsas no ar, rompeu em pranto. Chorou. Chorou sem a mínima vergonha, sentado no sofá, com as lágrimas a deslizarem-se pelas faces. E Clarissa inclinou-se, tomou-lhe a mão, atraiu-o para si, beijou-o. Sentiu realmente a face dele contra a sua, antes que pudesse dominar no seu peito um tumulto de plumas argentadas, como ervas do pampa, a um vento tropical, que ao aplacar-se deixou ali, segurando-lhe a mão, batendo-lhe no joelho e sentindo-se, quando tornara a sentar-se, extraordinariamente à vontade com ele e de coração leve.
Instantaneamente pensou, se eu tivesse casado com Peter, teria essa alegria toda a vida. Mas tudo estava acabado para ela. O lençol estendido e a cama estreita. Tinha subido sozinha à torre e deixara-o escolhendo amoras ao sol. A porta fechara-se lá em cima entre a poeira do reboco caído e restos de ninhos de pássaros. De que distância se olhava e como os sons chegavam, amortecidos. Aquela vez em Lady Hill, lembrou-se e chamou em pensamento, Richard, Richard, como uma pessoa adormecida que se sobressalta e estende a mão no escuro em busca de um apoio. Almoçando com Lady Brunton, lembrou-se, deixou-me, estou sozinha para sempre, pensou ela, enlaçando as mãos no joelho. Peter Walsh erguera-se e fora até a janela, onde permanecia de costas para Clarissa, passando pela face um lenço estampado. Impressionante, severo, desolado, parecia ele, com as magras omoplatas a sorver-lhe o casaco, assoava o nariz. Leva-me contigo, pensou Clarissa num impulso, como se ele fosse partir imediatamente para uma longa viagem, e no instante seguinte foi como se tivessem passado os 5 atos de uma peça excitante e movimentada, nos quais ela tivesse vivido toda uma vida e fugido, vivido com Peter, e tudo agora estivesse terminado. Bem, agora era tempo de mexer-se como uma mulher junta as suas coisas, seu casacão, suas luvas, seu binóculo. A fim de sair do teatro para a rua, ela ergueu-se do sofá e dirigiu-se para Peter. Era terrivelmente estranho, pensava ele, como Clarissa ainda tinha o poder, ao aproximar-se num frêmito de vestes, de fazer com que a lua, que ele detestava, se erguesse no terraço em Burton, sobre o céu de verão. Dize-me, falou ele, tomando-as pelos ombros. És feliz, Clarissa? Acaso, Richard? A porta abriu-se. Aqui está minha Elizabeth, disse Clarissa, emocionada, talvez um pouco teatralmente. Como passa o senhor? Cumprimentou Elizabeth, avançando. A batida do Big Ben, marcando a meia hora, ressoou entre ambos, com um extraordinário vigor, como se um homem jovem, forte, indiferente, descuidadoso, estivesse a agitar a corda de um lado para o outro. Olá, Elizabeth, exclamou Peter, mergulhando o lenço no bolso e dirigindo-se rapidamente para ela, ao mesmo tempo que dizia, até breve, Clarissa. Sem olhá-la, retirou-se às pressas, desceu as escadas, abriu a porta embaixo. Peter! Peter! Exclamou Clarissa, seguindo-o até o patamar. A minha festa! Lembra-te da minha festa essa noite! Gritava, tendo de alçar a voz contra o ruído de fora, e dominada pelo ressoar do tráfego de todos os sinos, e sua voz que dizia, lembra-te da minha festa essa noite! Soava frágil, tênue e muito remota, enquanto Peter fechava a porta da rua. Lembra-te da minha festa, lembra-te da minha festa, dizia Peter Walsh, enquanto parava na rua, falando a si mesmo ritmicamente, ao compasso daquela vaga sonora, o som direto do Big Ben batendo, a meia hora. Os pesados círculos dissolviam-se no ar. Ah, estas festas, pensou, as festas de Clarissa. Por que dessas festas? Não que as desaprovasse, como tampouco aquele homem da janela e cravo na botoeira que vinha na sua direção. Só uma pessoa no mundo podia estar como ele estava, amando. E ele ali, esse afortunado homem, ele próprio, refletindo na vitrine de um fabricante de automóveis em Victoria Street. Toda ainda estendia-se às suas costas, planícies, montanhas, epidemias de cólera, um distrito 2 vezes maior que a Holanda, decisões que ele tivera de tomar sozinho. Ele, Peter Walsh, que estava agora realmente amando pela primeira vez na vida. Clarice havia se tornado seca, pensou. Em um tanto sentimental, em compensação, suspeitou ele, contemplando os grandes caminhões capazes de fazer quantas milhas, com quantos litros? Pois tinha vocação para mecânica. Inventaram um arado no seu distrito e encomendaram carrinhos de mão na Inglaterra. Mas os coolies não queriam usá-los. E de tudo isso Clarissa nada sabia. A maneira como havia dito, aqui está a minha Elizabeth, aborreceram-o.
Por que não? Aqui está Elizabeth. Simplesmente era insincero aquilo, e Elizabeth tampouco havia gostado. Ainda os últimos tremores da grande voz vibrante abalavam o ar em redor. E meia, ainda cedo, 11h30 apenas, pois ele compreendia os jovens, amava-os. Sempre houvera qualquer coisa de frio em Clarissa, pensou. Sempre tivera, mesmo quando moça, uma espécie de timidez que na idade madura se converte em convencionalismo. Então é o fim de tudo, pensou, olhando melancolicamente as profundezas da vidraça, perguntando-se se não a teria aborrecido indo visitá-la àquela hora, e também subitamente vexado de se haver conduzido como um tolo, de ter chorado, de ter se comovido, de haver-lhe contado tudo como sempre. Como uma nuvem que atravessa o sol, o silêncio caiu sobre Londres, e caiu sobre o espírito. Todo esforço é findo. Pende o tempo do mastro, rígido. Somente o esqueleto do hábito sustenta a forma humana. E onde não há nada, diz Peter Walsh a si mesmo, o sentimento escava-se oco, completamente oco. Clarissa recusou-me, pensou, e ali ficou parado, a pensar. Clarissa recusou-me. Ah, disse Santa Margarida, soando a hora, como uma dona de casa que entra no salão pontualmente e encontra os convivas já reunidos. Não estou em atraso. Não são exatamente 11h30, disse. No entanto, embora tenha razão de sobra, a sua voz, sendo voz de dona de casa, timbra em não impor-se. Alguma nostalgia do passado a retém, alguma preocupação com o presente. São 11h30, disse, e a voz dos sinos de Santa Margarida desliza nos recessos do coração e funde-se em círculos de sons, como uma coisa viva que deseja confiar-se, expandir-se e, com um tremor de alívio, descansar. Como a própria Clarissa, pensou Peter Walsh. Clarissa descendo as escadas, de branco ao bater da hora. É a própria Clarissa, pensou, com profunda emoção e uma lembrança extraordinariamente clara, mas perturbadora, uma lembrança dela, como se aquele sino houvesse entrado muitos anos antes na sala onde se achavam, em um momento de grande intensidade, e houvesse ido de um para o outro e depois partido, carregado com o momento, como uma abelha com seu mel. Mas que sala, que momento! E por que havia sido tão profundamente feliz enquanto o sino tocava? Depois, quando enlangueceu o toque de Santa Margarida, pensou. Ela esteve doente, e o sino expressava langor e sofrimento. Era o coração, lembrou-se, e a sonoridade súbita do golpe final tocava pela morte que surpreendia Clarissa em meio à vida. Clarissa tombando onde se achava, no seu salão. Não, exclamou. Ela não morreu. Eu estou velho, exclamou. Encaminhou-se para Whitehall, como se ali o esperasse, vigoroso, interminável, o seu futuro. Não estava velho, nem fossilizado, nem seco, o mínimo que fosse. Quanto ao que dissessem dele, os Dalloway, os Whittenbreds e os da sua roda, não lhe importava coisa alguma. Embora fosse verdade que qualquer dia teria de ir ver Richard, não lhe poderia conseguir algum emprego. Andava a passos largos, de olhos fixos, fitou raivosamente a estátua do Duque de Cambridge. Verdade que fora expulso de Oxford. Tinha sido um socialista, em certo sentido, um fracassado, na verdade. Contudo, pensou, o futuro da civilização era nas mãos de jovens assim, de jovens como ele fora 30 anos antes, com seu amor pelos princípios abstratos, que mandavam buscar livros de toda parte, de Londres, do Himalaia, amantes da ciência, amantes da filosofia. O futuro estava nas mãos de jovens como esses, pensou. Um rumor como de folhas num bosque vinha vindo atrás dele. Um ruído surdo, regular, que contra a sua vontade lhe ia cadenciando os pensamentos ao longo de Whitehall. Rapazes de uniforme, com fuzis, marchavam, de olhar para a frente, marchavam, os braços rígidos e na face uma expressão como as letras de uma legenda escrita no pedestal de uma estátua, glorificando o dever, a gratidão, a fidelidade, o amor à Inglaterra. Pensou Peter Walsh, começando a marchar em cadência com eles, uma excelente disciplina.
mas não pareciam robustos. Eram, na maior parte, uns desajeitados rapazolas dos seus 16 anos, que amanhã poderiam estar atrás de sacos de arroz e barras de sabão nas mercearias. Tinha agora não já a marca da sensualidade ou da preocupação diária, mas a solenidade que lhes emprestava a coroa que haviam transportado desde Finsbury Pavement até o túmulo. Tinham jurado bandeira, o tráfico respeitava isso, os caminhões se detinham. Impossível acompanhá-los, pensou Peter Walsh, enquanto eles subiam Whitehall e, sempre marchando, o deixavam para trás. Deixavam todos para trás, com o seu passo decidido, como se uma única vontade lhes movesse uniformemente as pernas e os braços, como se a vida, com a sua variedade, com as suas inconstâncias, houvesse sido dominada pela disciplina e depositada, cadáver rígido de olhos fixos, entre coroas e monumentos. Tinha-se de respeitar aquilo. Podia-se rir, mas tinha-se de respeitar, pensou ele. Lá vão eles, pensou Peter Walsh, detendo-se no fio da calçada. E todas as glorificadas estátuas, Nelson, Gordon, Havelock, as escuras, espetaculares imagens dos grandes soldados, olhavam direto para a frente, como se também houvessem feito a mesma renúncia. Peter Walsh sentiu que ele também fizera a grande renúncia. Calcado às mesmas tentações, e atingindo por fim a impassibilidade marmórea. Mas essa impassibilidade, Peter Walsh não a desejava em absoluto para si mesmo, embora pudesse respeitá-la nos outros, embora pudesse respeitá-la naqueles rapazes. Esses ainda não conhecem as perturbações da carne, pensou. Enquanto os rapazes de uniforme desapareciam em direção do Strand, ainda não conhecem o que eu passei, pensou ele, atravessando a rua e parando junto à estátua de Gordon, a quem venerava quando menino. Gordon, de pé e solitário, com uma perna na frente e os braços cruzados. Pobre Gordon, pensou. E como ninguém soubesse que ele estava em Londres, exceto Clarissa e a terra, depois da travessia, ainda lhe parecesse uma ilha. Dominou o sentimento estranho de encontrar sozinho, vivo, desconhecido, às 11h30, em Trafalgar Square. Que é isso? Onde estou? E por que, afinal de contas, fazer uma coisa dessa? Pensou, parecendo-lhe o divórcio um completo desatino. E seu espírito estendeu-se raso como um pântano, e 3 grandes emoções o dominaram. A de compreender, uma vasta filantropia, e finalmente, como resultado das outras, uma irreprimível, esquisita alegria, como se dentro do seu cérebro uma estranha mão corresse cortinas, escancarasse janelas e portas, e ele, sem nada ter com isso, se visse a entrada de intermináveis avenidas por onde poderia vagabundear, se lhe aprovesse. Fazia anos que não se sentia tão jovem. Tinha escapado. Estava completamente livre. Como acontece em todos os despojamentos, quando o espírito, como uma chama desabrigada, inclina-se, curva-se, e parece que já vai esprair-se fora do seu âmbito. Há anos que não me sinto tão jovem, pensava Peter, deixando, apenas por algumas horas naturalmente, de ser exatamente o que era, sentindo-se como um menino que corre por porta fora o que vê, enquanto vai fugindo, a sua velha ama a chamá-lo. Mas como é sedutora, pensou, pois, atravessando Trafalgar Square, na direção do Haymarket. Vinha uma jovem que, enquanto passava pela estátua de Gordon, parecia, segundo pensou Peter Walsh, sensível como era, ir se libertando de todas as suas máscaras, até converter-se na verdadeira mulher com quem sempre sonhara, jovem, mas majestosa, alegre, mas discreta, morena, mas encantadora. Endireitando-se e manuseando furtivamente o canivete, seguiu atrás dela, daquela mulher, aquela instigação que parecia mesmo de costas irradiar qualquer coisa que os unia, que o distinguia, como se o rumor do tráfico, com as mãos em concha, houvesse pronunciado seu nome. Não Peter, mas o nome particular com que ele se chamava em pensamento. Tu, dizia ela, apenas tu, dizia-o, com suas luvas brancas e os seus ombros. E a longa e leve capa que o vento agitou quando ela passava ante a loja de Dent, em Cockspur Street, inflou-se com uma envolvente bondade, uma sentida ternura,
como de braços que se abrissem para acolher o cansaço. Não é casada. E é jovem, muito jovem, pensou Peter. E o cravo vermelho com que a vira atravessar Trafalgar Square ainda ardia em seus olhos como um lábio rubro. Ela esperava no fio da calçada. Tinha um ar de dignidade. Não era mundana, como Clarissa, nem rica como Clarissa. Seria respeitável? Indagou consigo, vendo-a pôr-se novamente em marcha. Deve ser fina de espírito e aguda de língua, pensou, pois gente bem pode inventar, permitir-se uma pequena diversão, mas de uma finura discreta, travessa, não ruidosa. Pôs-se em marcha, atravessou a rua, ele a seguiu. Não queria absolutamente importuná-la. Contudo, se ela a detivesse, lhe diria, não quer tomar um gelado? Assim lhe diria, e ela com toda a simplicidade, pois não. Mas certas pessoas se interpuseram entre ambos na rua, estorvando-o, escondendo-a. Continuou a perseguição. Ela mudou de rumo. Havia um colorido nas faces dela, zombaria em seus olhos. Era um incansável aventureiro, verdadeiramente audaz, temerário, desembarcado na noite passada da Índia, um pirata romântico, alheio a todas aquelas malditas conveniências, roupões amarelos, cachimbos, caniços de pesca, expostos nas vitrinas, e a respeitabilidade e as recepções, e aqueles velhos peralvilhos com vivos brancos na jaqueta. Ele era um pirata. E lá se ia ela, Piccadilly afora, subindo a Regent Street na frente dele. Lá se ia com sua capa, suas luvas, com o seu movimento de ombros em sincronização com as franjas, fitas e boás das vitrinas, para patentear o refinamento e bizarria que se projetavam nas vitrines para a rua, como a luz de uma lâmpada se propaga pela noite até aos limites da treva. Sorridente e deliciosa, atravessar Oxford Street e Great Portland Street, tomando por uma das pequenas ruas transversais. E agora o grande momento se aproximava. Ela diminuiu o passo, abriu a bolsa e, com um olhar na sua direção, mas não para ele, um olhar de despedida, liquidou a situação, afastando triunfalmente para sempre, e retirou a chave. Abriu a porta, desapareceu. A voz de Clarissa. Lembra-te de minha festa, lembra-te de minha festa, lhe ressoava nos ouvidos. A casa era uma dessas vulgares casas vermelhas, com floreiras suspensas, gosto duvidoso, tudo acabado. Bem, divertir-me. Sempre foi alguma coisa, pensou, olhando para os oscilantes vasos de pálidos gerânios. Um prazer desfeito em pó, pois era meio inventado, como muito bem o sabia, inventada aquela aventura com a moça. Fabricada, como se fabrica a melhor parte da vida, pensou. Como a gente se fabrica a si mesmo, a vida. Como se inventa uma deliciosa diversão. E qualquer coisa assim. Era esquisito, inteiramente verdade. Tudo que não se podia compartilhar esvaía-se em pó. Voltou, desandou o caminho, pensando em encontrar um lugar onde sentar-se até que fosse tempo de ir ver o Sr. Hooper e Greatley em Lincoln's Inn. Aonde iria? Não importa. Para lá, então, para Regent Park, seus sapatos na calçada batiam. Não importa, não importa. Pois era cedo ainda, muito cedo. Uma esplêndida manhã também. Como o bater de um perfeito coração, a vida pulsava fortemente pelas ruas. Nem hesitações, nem paradas. Solene, perfeito, exato, pontual, silencioso. No devido instante, o auto parou à porta. A moça, meias de seda, plumas, um ar lânguido, mas não particularmente sedutora para ele, que acabava de ter a sua emoção, desceu do alto. Mordomos admiráveis, cães fulvos, vestíbulos de losangos pretos e brancos e cortinas brancas ao vento. Tudo isso viu Peter pela porta aberta. Viu e agradou-lhe. Um esplêndido acabamento em seu gênero, essa Londres, a época, civilização. Membro de respeitável família anglo-indiana, que pelo menos durante 3 gerações administrara os negócios de um continente. É estranho, pensou, que eu sinta isso tudo, desgostando-me como me desgosta a Índia, o Império e o Exército. Havia momentos em que a civilização, mesmo daquele gênero, lhe parecia tão cara como uma posse pessoal.
Momentos em que se orgulhava da Inglaterra, dos cães fulvos, de moças como aquela. Ridículo talvez, mas assim era, pensou. E os doutores e homens de negócios e as mulheres modernas, todos a caminho dos seus afazeres, pontuais, alertas, fortes. Parecia-lhe perfeitamente admiráveis, bons camaradas, a quem se podia confiar a vida, que nos ajudariam até o fim. Afinal, com uma coisa ou outra, o espetáculo era bem tolerável, e ele iria sentar-se à sombra e fumar. Aqui estava Regent Park, sim. Quando menino, andava por Regent Parks. Esquisito, pensou, como começam a ocorrer-me recordações da infância, consequência de ter visto Clarissa, talvez. Pois as mulheres vivem muito mais no passado do que nós, pensou. Apegam-se aos lugares e seus pais. As mulheres sempre se orgulham de seus pais. Burton era um lindo lugar, era mesmo um lindo lugar. Mas eu nunca pude entender-me com o velho, pensou. Houvera até uma cena certa noite a propósito de que não podia lembrar-se. Política, provavelmente? Sim, lembrava-se de Regent Parks. A Alameda reta, o pequeno quiosque à esquerda, onde se vendiam balões de cor, uma absurda estátua em qualquer parte, com uma inscrição: procurou um assento vazio. Não desejava ser incomodado, pois estava um pouco sonolento, por pessoas que lhe perguntassem as horas. Uma ama grisalha com um bebê adormecido no carrinho. Foi o melhor que pôde encontrar. Sentou-se na ponta do banco onde se achava a ama. É uma encantadora menina, pensou, lembrando-se subitamente de Elizabeth, quando entrara no salão e fora postar-se ao lado da mãe. Muito crescida, já uma mulher, não propriamente bonita, simpática, e não pode ter mais de 18 anos. Não se dá muito bem com Clarissa. Aqui está minha Elizabeth. Ora essa, por que não? Aqui está Elizabeth. Elizabeth. Ora essa. Simplesmente trata, como a maioria das mães, de forçar a situação. Leva muito longe a sua atitude, pensou. Exagera. O fumo do bom charuto penetrou-lhe friamente a garganta. Ele o expeliu em anéis que afrontaram bravamente o ar, por um momento, azuis, circulares. Tratarei de falar a sós com Elizabeth hoje de noite, pensou. Começaram depois a ondear, a esvair-se. Que esquisitas formas vão tomando, pensou. De súbito fechou os olhos, ergueu a mão com grande esforço e lançou longe a ponta do charuto. Um grande sopro atravessou-lhe a mente, varrendo ramos trêmulos, vozes de crianças, o rumor dos pássaros, a gente que passava, o tráfego que crescia e decrescia. Tombou entre as plumas e as penas do sono. Afundou-se, sumiu-se. A ama de cor de cinza reencetou seu crochê, enquanto Peter Walsh, a seu lado, no banco morno, começava a roncar, com seu vestido gris movendo as mãos infatigável, mas tranquilamente. Ela parecia guardiando o direito dos adormecidos, como uma dessas espectrais presenças que se erguem nos bosques crepusculares, feitas de céu e de folhagem. O passeante solitário, devassador de sendas, perturbador de moitas e devassador dos grandes ramos, erguendo de súbito os olhos, avista a gigantesca figura ao fim do seu caminho. Ateu convicto, talvez, assalta-o de surpresa um momentâneo, extraordinário êxtase. Nada existe fora de nós além de estados de espírito, pensa ele. Um desejo de escape, de alívio, de alguma coisa alheia a esses miseráveis pigmeus, a esses desleais, feios, covardes humanos. Mas se pode concebê-la, é que, de certo modo, ela existe, pensa ele, e avançando com os olhos no céu e na folhagem, logo lhes empresta uma forma feminina. Vê, pasmado, quão grave se torna, com que majestade, ao sombrio mover das folhas, derrama caridade, compreensão, absolvição, e subitamente alarmado, confunde a piedade de seu gesto com uma dança endemoniada. Tais as visões que oferecem ao passeante solitário, grandes cornucópias cheias de frutas, ou sussurram em seus ouvidos como sereias no mar verde, ou jogam-se em seu rosto como ramos de rosas, ou vêm à tona como pálidas faces que o pescador tenta abraçar através das ondas. Tais as visões que flutuam sem cessar ante as coisas reais, que as cercam, que as escondem, que às vezes se assenhoreiam do passeante solitário e lhe tiram o sentido da terra, o desejo de voltar, e lhe dão em troca uma paz completa, como se, assim pensa ele, enquanto se adentra na floresta,
todo aquele tumultuar de vida fosse a própria simplicidade, e miríades de coisas fossem uma coisa, e aquela figura feita de céu e folhagem se houvesse erguido do conturbado mar. Ele está velho, já passou dos 50 agora, como uma forma brotada das espumas para propinar com as suas mãos dadivosas a compaixão, a compreensão, a absolvição. Ah, pensa, não voltar mais para a luz das lâmpadas, para o meu gabinete, não terminar meu livro, não esvaziar o cachimbo, não tocar a campainha para que a senhorita Turner venha varrer, mas caminhar direto para essa grande figura que, com um meneio de cabeça, me erguerá nos seus galhardetes e me deixará esfazer-me no não ser com o resto das coisas. Tais são as visões, o passeante solitário sai logo da floresta, e eis que ali junto ao portal, possivelmente a vigiar à sua volta, abrigando os olhos com a mão erguida e de avental branco ao vento, está uma mulher idosa que parece não incoercível, é essa a condição, buscar pelo deserto algum filho perdido, um cavaleiro derrotado, como simbolizar a mãe cujos filhos morreram nas batalhas do mundo. E assim, quando o passeante solitário avança pela rua Aldeã, onde as mulheres bordam e os homens cavam o jardim, a tarde parece fatal. Os rostos parados, como se algum augusto destino por eles conhecido, esperado sem medo, estivesse prestes a assumi-los no completo aniquilamento. Na casa, entre as coisas habituais, o aparador, a mesa, o rebordo da janela com seus gerânios, de súbito, o vulto da dona da casa inclinando-se para tirar os sapatos, suaviza-se na luz, adorável símbolo que só a recordação do frio contato humano impede de abraçar. Ela toma a marmelada, guarda. Não quer mais? Mas a quem responderá o viajante solitário? No Regent Park, a velha ama fazia crochê junto ao bebê adormecido. Peter Walsh roncava. Despertou subitamente, dizendo consigo, a morte da alma. Senhor? Senhor? Disse em voz alta, espreguiçando-se e abrindo os olhos. A morte da alma. As palavras estavam ligadas a alguma cena, a alguma sala, a qualquer coisa do passado com que estivera a sonhar. E tudo se esclareceu, a cena, a sala, o passado com que sonhara. Fora em Burton, naquele verão, nos primeiros anos de 90, quando estava tão apaixonadamente enamorada de Clarissa, muita gente se encontrava ali, rindo e conversando após o chá em redor da mesa, e a sala enchia-se de uma luz amarelada e do fundo dos cigarros. Falava-se de um homem que casara com a criada, um dos vizinhos, cujo nome Peter esquecera. Casara com a criada e levara de visita a Burton, terrível visita. Ela estava absurdamente vestida, como um papagaio, dissera Clarice, armedando-a, e falava sem parar. E imitava. Foi então que alguém disse, Sally Santo, e não a julgariam de outro modo, sabendo que tivera um filho antes do casamento. Dizer tal coisa naquela época, entre rapazes e moças, era muito forte. Peter ainda via Clarice enrubescendo, empertigando-se toda e declarando, nunca mais poderei falar com ela, depois que todos os convivas ficaram constrangidos. Muito desagradável aquilo. Não havia criticado por escandalizar-se, pois naquela época era assim que se criavam as moças. Ela não sabia nada do mundo, mas aborreceram o jeito de Clarissa, suscetível, dura, arrogante, puritana. A morte da alma, dissera aquilo instintivamente, rotulando o momento, como costumava, a morte da alma. Todos se moveram, perturbados. Pareciam submeter-se enquanto ela falava, e depois ergueram-se, desapontados. Viu Sally Santo, como uma criança apanhada em falta, inclinar-se para diante, ruborizada, desejosa de falar, mas nem atrever-se, pois Clarissa intimidava as pessoas. Era a melhor amiga de Clarissa, uma criatura atraente, bela, morena, com reputação de grande audácia para a época. E ele costumava dar-lhe charutos que ela fumava no quarto. Eu fora noiva de alguém, ou brigara com a família. E o velho Perry detestava igualmente a Sally e a ele, Peter, o que era um grande elo entre ambos. Clarissa, ainda com um ar de dignidade ofendida, deu qualquer desculpa e dirigiu-se para fora, sozinha. Quando abriu a porta, entrou o grande cachorro ovelheiro. Ela o acolheu com grandes mimos. Era como se dissesse a Peter, que compreendeu que tudo lhe era dirigido. Sei que me achas absurda a respeito dessa mulher. Mas repara que criatura extraordinariamente afetuosa eu sou.
Vê como eu quero ao meu hobby? Sempre haviam tido aquele estranho poder de comunicar-se sem palavras. Ela sabia instintivamente que Peter a criticava. Tinha, pois, de fazer alguma coisa completamente óbvia para defender-se, como aquela cena com o cachorro, mas ele nunca se deixara levar. Sabia ver através de Clarissa. Não dizia nada, certamente. Sentava-se, amuado. Era assim que começavam muitas vezes as suas brigas. Clarissa fechou a porta e logo ele sentiu-se extremamente deprimido. Tudo parecia inútil. Continuar amando, continuar brigando, continuar reconciliando-se. Saiu a vaguear sozinho pelos teleiros e estábulos, olhando os cavalos. O local era modesto. Os Perrys nunca haviam sido ricos, mas sempre tiveram tratadores. Clarissa gostava de equitação. E um velho cocheiro. Como se chamava? E uma velha ama. A velha Moody. A velha Good. Ou coisa parecida, a quem se visitava numa pequena peça cheia de fotografias de gaiolas e passarinhos. Foi uma noite horrível. Ele se tornou cada vez mais sombrio, não por causa daquilo apenas, por causa de tudo. E não podia vê-la, não podia explicar-se com ela, não podia esclarecer nada. Sempre havia gente, e ela continuava como se nada houvesse acontecido. Esse era o seu lado diabólico, aquela frieza, aquela dureza, algo de muito profundo que ele de novo sentira naquela manhã ao falar-lhe, aquela impenetrabilidade. Mas Deus sabia como ele a amava. Tinha ela o estranho poder de vibrar os nervos da gente, como se fossem cordas. Sim, ele chegara tarde à mesa, com a estúpida ideia de fazer notar a sua ausência, e sentara-se perto da velha senhorita Perry, a tia Helena, irmã do Sr. Perry, e que a presidia. Ali estava com o seu branco chale de caxemira, cabeça contra a janela. Uma admirável velha, muito boa para com ele. Peter, que lhe havia conseguido algumas flores raras, pois era uma grande amadora de botânica e fazia excursões com umas grossas botas e uma negra caixa de estanha a tiracolo. Sentou-se junto dela e não podia falar. Tudo parecia fugir-lhe ante os olhos. Sentou-se apenas, pondo-se a comer. Na metade da refeição, olhou pela primeira vez para Clarissa. Falava com um jovem que estava à sua direita. Ele teve uma súbita revelação. Vai casar-se com este homem, disse consigo mesmo. Nem sequer lhe sabia o nome. Pois fora naquela tarde, exatamente naquela tarde, que Dalloway chegara. E Clarissa o chamava Wickman. Fora o começo de tudo. Alguém o trouxera. E Clarice compreendera mal seu nome. Apresentaram-o a todos como Wickham. Afinal, ele disse, meu nome é Dalloway. Essa é a primeira visão que ele tivera de Richard. Um rapaz comum, um tanto rude, sentado numa preguiçosa e protestando. Meu nome é Dalloway. Sally não perdeu tal coisa. E depois, sempre que se referia a ele, chamava-lhe, o meu nome é Dalloway. Naquele tempo, ele, Peter, era sujeito a revelações. Essa de que Clarice se casaria com Dalloway fora, no momento, ofuscante, aniquiladora. Havia uma espécie de, como dizer, uma espécie de tranquilidade na maneira de o tratar, algo de maternal, de suave. Falavam sobre política. Durante todo o jantar tentaram ouvir o que diziam. Lembrava-se que depois ficara junto à cadeira da velha senhorita Perry no salão. Clarissa entrou com as suas perfeitas maneiras de verdadeira dona de casa e quis apresentá-lo a alguém. Falava como se não houvesse entre ambos o que o enfureceu, mas ao mesmo tempo admirava por isso. Admirava-lhe a coragem, o instinto social, o seu poder de dominar a situação. A perfeita dona de casa, dissera-lhe, com o que ela se melindrou, mas era isso mesmo que ele queria. Faria qualquer coisa para magoá-la, depois de tê-la visto com Dalloway, de modo que ela o deixou, e veio-lhe a sensação de que todos se haviam reunido para conspirar contra ele, rindo e falando, às suas costas. Ali ficou junto à cadeira da senhora Perry, como talhado de madeira, a falar de flores silvestres. Nunca sofrera tão infernalmente. Havia esquecido até a intenção de escutar. Afinal, despertou, viu a senhora Perry a fitá-lo, meio desapontada, meio irritada. Esteve a ponto de dizer-lhe que não podia escutar porque se achava no inferno. Começavam a sair da sala. Ouviu-os falar de abrigos, de que estava frio no lago e assim por diante. Iam remar no lago, ao luar, uma das loucas ideias de Sally. Ele agora descrevendo-lhes a lua. E todos se foram. Deixam-no. Não quer ir com eles? Indagou tia Helena, pobre velha.
tinha adivinhado. Ele volveu a cabeça e ali estava Clarissa de novo. Viera buscá-los. Sentiu-se comovido com a sua generosidade, com a sua bondade. Vem, disse ela. Estão esperando. Nunca se sentira tão feliz em toda a vida. Sem uma palavra, haviam se reconciliado. Caminharam juntos até o lago. Teve 20 minutos de completa felicidade. A voz de Clarissa, o seu riso, o seu vestido, algo de flutuante branco de escarlate, a sua animação, o seu espírito de aventura, fez todos embarcarem e explorar a ilha. Espantou uma galinha, riu, cantou, e durante todo esse tempo sabia perfeitamente Dalloway se estava enamorado dela. Ela se estava enamorando de Dalloway, mas isso parecia que não importava, nada importava. Sentaram-se na relva e conversaram. Ele e Clarissa. Seus espíritos se compreendiam sem um mínimo esforço, e depois de um segundo, tudo terminou. Vai casar-se com este homem, disse ele consigo, ao voltarem para o bote sombriamente, mas sem ressentimento algum, pois era óbvio. Dalloway casaria com Clarissa. Dalloway pôs-se a remar. Não dizia nada, mas quando o viram saltar na sua bicicleta para correr 20 milhas pelos bosques e agitar a mão antes de desaparecer na baixada, algo lhe fez sentir instintivamente, tremendamente, fortemente aquilo tudo. A noite, o romance, Clarissa. Dalloway a merecia. Quanto a ele, Peter, era absurdo. O que exigia de Clarissa, agora bem o compreendia. Era absurdo. Pedia coisas impossíveis. Fazia terríveis cenas. Ela ainda o teria aceito, talvez, se ele se houvesse mostrado menos absurdo. Sally pensava o mesmo. Escreveu-lhe longas cartas durante todo aquele verão, contando como tinham falado dele, como ela o havia elogiado, como Clarissa chorara. Fora um extraordinário verão, cheio de cartas, de cenas, de telegramas, uma chegada a Burton de manhã cedo, antes de os criados se levantarem, embaraçosos diálogos com o velho Sr. Perry nas refeições matinais, a tia Helena, imponente, mas bondosa, Sally levando para conversarem na horta, Clarissa, na cama, com dor de cabeça. A cena final, a terrível cena que, pensava ele, havia influído mais do que tudo em toda a sua vida. Poderia ser exagero, mas ainda agora pensava o mesmo. Ocorreu às 3 da tarde, num dia muito quente. Um nada a provocara. Sally, na mesa, referira-se a Dalloway, chamando-lhe: "O meu nome é Dalloway." Clarissa ergueu-se de súbito, muito vermelha, como costumava, e disse asperamente: "Basta dessas brincadeiras sem graças." Foi só, mas para ele era como se Clarice houvesse dito: "Contigo eu apenas me divirto, mas estou comprometida com Richard Dalloway." Assim o compreendera ele. Não dormiu durante várias noites. De qualquer modo, é preciso acabar com isso, disse consigo. Mandou-lhe um bilhete por intermédio de Sally, pedindo-lhe que o fosse encontrar junto à fonte às 3 horas. Aconteceu uma coisa muito grave, garatujou no fim. A fonte achava-se afastada da casa, em meio de um bosquete. Ali chegou ela antes da hora e permaneceram com a fonte de permeio, a calha estava quebrada, incessantemente a gotejar. Como as imagens se gravam na mente? O verde vivo do musgo, por exemplo. Ela não se movia. "Dize-me a verdade. Dize-me a verdade", insistia ele. Era como se a cabeça lhe fosse rebentar. Clarissa parecia contraída, petrificada. Não se movia. "Dize-me a verdade", repetiu ele, quando de súbito assomou a cabeça do velho Braycroft, que trazia o Times, olhou-os, bocejou e seguiu adiante. Nenhum dos dois se moveu. "Dize-me a verdade", repetiu ele, tal como se estivesse a bater contra algo fisicamente duro. Ela não cedia, era como ferro, como sílex, rígida, até medula. E quando ela disse: é inútil, isto é o fim." Depois de haver ele falado por horas, parecia-lhe com as lágrimas a correrem pelo rosto. Foi como se houvesse esbofeteado. Deus, à volta, deixou, retirou-se. "Clarissa!" gritou. "Clarissa!" Mas Clarissa não se voltava, tudo acabado. Ele partira naquela noite, não tornara a vê-la. "Horrível!" exclamou consigo. "Horrível!" Mas o sol ainda aquecia. A gente ainda sobrepairava a essas coisas. A vida ainda tinha um meio de adicionar um dia a outro dia, e ainda pensou bocejando e começando a notar o mundo exterior. O Regent Parks tinha mudado muito pouco desde a sua infância, exceto quanto aos esquilos. Ainda havia compensações. Senão quando a pequena Elise Mitchell,
que tinha estado a juntar pedrinhas para a coleção que fazia com mano sobre a lareira do quarto das crianças, pôs um punhado delas nos joelhos da ama e, ao retirar-se correndo, tombou de encontro às pernas de uma senhora. Peter Rocha riu com gosto. Lucrécia Warren Smith dizia consigo: é cruel isto. Por que eu devo sofrer? Perguntava-se enquanto descia a avenida. Não posso suportar mais isso, dizia, depois de haver deixado a Sétimos, que não era já Séptimos, a dizer coisas duras, injustas, cruéis, a falar consigo mesmo, a falar com um morto ali naquele banco. Foi quando a criança chocou-se contra as suas pernas, caiu e começou a chorar. Até era uma distração. Ergueu-a, limpou-lhe a saia, beijou-a. Mas quanto a ela, nada fizera de mal. Tinha amado Séptimos. Fora feliz, vivera numa bela casa, onde as suas irmãs ainda fabricavam chapéus. Por que devia sofrer? A menina correu para a ama, que observava Résia, lhe ralhava, consolava, afastava o crochê para a pôr no colo, enquanto o bondoso senhor, para consolá-la, lhe mostrava o relógio, que se abrira de um golpe. Mas por que ela, a Résia, devia estar assim exposta? Por que não ficara em Milão? Por que aquela tortura? Por quê? Levemente nublados pelas lágrimas, a avenida, a ama, o homem de gris, o carrinho lhe oscilavam antes os olhos. Ser torturada por aquele maligno verdugo, tal era o seu destino. Mas por quê? Era como um pássaro abrigado sob uma leve folha que pisca ao sol quando as folhas se movem. Estremece ao estalido de um galho seco. Estava exposta, cercada pelas enormes árvores, pelas vastas nuvens de um mundo indiferente, exposta, torturada. E por que devia sofrer? Por quê? Franziu as sobrancelhas, bateu com o pé, tinha de voltar agora para junto de Séptimos, pois estava na hora de irem consultar Sir William Bradshaw. Tinha de voltar e lhe dizer, voltar para o banco verde debaixo da árvore, onde estava sentado, falando a sós, ou com um morto, com esse Evans, a quem ela vira uma única vez na loja. Parecia um homem bom e tranquilo, um grande amigo de Séptimos, e tinha sido morto na guerra. Todos têm amigos que foram mortos na guerra. Todos renunciam a alguma coisa quando se casam. Ela renunciara à sua casa. Tinha vindo morar ali, naquela horrível cidade. Mas Séptimos dera para pensar em coisas horríveis, como ela própria poderia fazer se o tentasse. Tornava-se cada vez mais estranho. Dizia que havia gente falando por detrás das paredes do quarto. A senhora Filmer achava isso muito esquisito. Ele também via coisas. Tinha visto a cabeça de uma velha no meio de uma folhagem. Contudo, podia ser feliz quando queria. Tinham ido a Hampton Court, na Imperial, de um ônibus e se haviam sentido perfeitamente felizes. Todas as pequeninas flores vermelhas e amarelas emergiam da relva, dissera ele, e falara e conversara, e rira, inventando histórias. De súbito ele disse, quando estavam junto a um rio, agora vamos matar-nos. E olhou para a água com aquele olhar que ela já vira antes, quando um trem passava, ou um ônibus, um olhar como se alguma coisa o fascinasse. E sentiu que ele se afastava dela e tomou-o pelo braço. Mas ao voltar para casa estava perfeitamente tranquilo, perfeitamente razoável. Quis discutir com ela sobre a necessidade de se matarem. Explicou como a gente era má, as mentiras que inventavam, os transeuntes, e que ele via. Conhecia todos os seus pensamentos, disse. Conhecia todas as coisas, conhecia o sentido do mundo, disse. Quando chegaram, mal podia caminhar. Estendeu-se no sofá e pediu que lhe segurassem a mão. Para impedi-lo de cair, gritava nas chamas, e nas paredes via caras que riam dele, que lhe chamavam coisas horríveis, e dedos que o apontavam em redor do ombro. No entanto, estavam completamente a sós. Mas ele começou a falar em voz alta, respondendo a alguém, discutindo, rindo, chorando, cada vez mais excitado, fazia-lhe escrever coisas, umas perfeitas tolices, sobre a senhora Isabel Pole. Não podia mais suportar aquilo, tinha de voltar. Estava junto dele agora e via-o fixar o céu, murmurar, juntar as mãos. E, no entanto, o Dr. Holmes havia dito que não era nada. Que havia acontecido então? Por que, quando sentou ao seu lado, estremeceu, olhou-a carrancudo, ergueu-se, apontou para sua mão, tomou-lhe a mão, contemplou-a, horrorizado.
Seria porque tirar a aliança de casamento? Emagreci tanto, disse-lhe. Guardei-a na bolsa, explicou. Ele soltou-lhe a mão. O casamento estava desfeito, pensou, com agonia, com alívio. Cortadas as amarras. Ele sabia. Era livre, pois estava decretado que ele, Séptimos, o senhor dos homens, deveria ser livre, sozinho, já que sua esposa retirara a aliança, já que o havia deixado. Ele, Séptimos, estava sozinho, chamado muito antes que o resto dos homens para ouvir a verdade, para aprender o segredo que, afinal, depois de todo o trabalho da civilização, gregos, romanos, Shakespeare, Darwin e agora ele próprio, ia ser totalmente revelado. A quem? Perguntou em voz alta. Ao primeiro-ministro, responderam as vozes que cochichavam sobre a sua cabeça. O supremo segredo devia ser comunicado ao gabinete. Primeiro, que as árvores vivem. Segundo, que não há crime. Terceiro, amor. Amor universal, murmurou, arquejante, trêmulo, emitindo penosamente essas profundas verdades que demandavam, tão ocultas eram, tão difíceis, um imenso esforço para formularem-se, mas que iam transformar para sempre a face do mundo. Não há crime. Amor, repetia, afanando-se em busca de papel e lápis, quando um terrier escocês veio farejar-lhe as calças, o que o fez saltar, transido de medo. O cachorro se estava transformando em homem. Não podia suportar aquilo. Era horrível, terrível, ver um cachorro transformar-se em homem. Afinal, o cachorro afastou-se, a trote. Deus era infinitamente misericordioso, infinitamente bom. Poupava-o, perdoava-lhe a sua fraqueza. Mas qual era a explicação científica? Pois devemos ser científicos antes de tudo. Como podia ele ver através dos corpos, ver no futuro, ver como os cachorros se convertiam em homens? Era provavelmente a onda de calor que influía no cérebro sensibilizado pelos dons da evolução. Cientificamente falando, a carne fundia-se no todo. Seu corpo, macerado, só conservava as fibras nervosas. Estava estendido como uma rede sobre uma rocha. Reclinou-se no encosto, exausto, mas cheio de ânimo. Jazia em repouso, esperando antes que recomeçasse a interpretar com esforço, com agonia, aquela mensagem para os homens. Jazia muito alto sobre o dorso do mundo. A terra vibrava debaixo dele. Flores vermelhas cresciam-lhe através da carne. As folhas rígidas murmuravam junto à sua cabeça. Ali em cima, na rocha, começou a ouvir a música. É uma buzina de alto. Lá embaixo, na rua, disse ele. Mas ali em cima repercutia de rocha em rocha, dividia-se, entrechocava-se, erguendo-se em lisas colunas de sons. A música visível era outra descoberta. E tornava-se um cântico de alegria, uma antífona que espiralava da flauta de um jovem pastor. É um velho mendigo que toca diante de um café, murmurou, e que, quando o jovem estacava, se elevava borbulhando, e, quando ele subia mais alto, se convertia num esquisito lamento sobre o rumor do tráfego. Essa elegia do pastor é executada em meio ao tráfico, pensou Séptimos, mas agora ele se retira para as neves, e rosas pendem-lhe em redor, as grandes rosas vermelhas que florescem nas paredes de meu quarto, lembrou. Parou a música, ganhou esmola. Raciocinou em voz alta e foi para o café mais próximo. Mas ele próprio permanecia no alto da sua rocha como um marinheiro náufrago. Inclinei-me à borda do barco e caí, pensou. Mergulhei no mar. Estive morto e, no entanto, estou agora vivo. Mas deixe-me descansar, suplicou. Estava falando sozinho outra vez. Era horrível, horrível. E tal como, antes de despertar, as vozes dos pássaros e o rumor das rosas se confundem e dialogam numa estranha harmonia e se tornam cada vez mais fortes, e o adormecido sente que vai abordando as margens da vida, pois o sol era mais quente, os gritos mais fortes e alguma coisa tremenda ia acontecer. Bastava-lhe apenas abrir os olhos, mas havia neles um peso, um medo. Endireitou-se, fez um esforço, olhou, viu o Regent Parks. Longas faixas de sol lhe acariciavam os pés. As árvores abanavam, agitavam-se. Acolhemos, parecia dizer o mundo. Aceitamos, criamos. Beleza parecia dizer o mundo. E como que aprová-lo cientificamente para onde quer que ele olhasse, as casas, as grades, os antílopes estendendo o pescoço sobre a cerca, a beleza brotava instantaneamente. Observar uma folha tremendo ao sopro do ar
Era uma esquisita alegria. Muito alto no céu, as andorinhas juntavam-se, apartavam-se, dirigiam-se para um outro e um outro lado. Faziam círculos sempre em perfeito acordo, como que presas por elásticos. E os voos alçavam-se e abatiam-se. O sol tocava ora esta folha, ora aquela, a brincar, confundindo-as no seu suave ouro por pura benevolência. E de vez em quando alguma harmonia. Podia ser uma buzina de alto. Ressoava divinamente contra as hastes da relva. Tudo aquilo assim tranquilo e razoável, constituído de coisas ordinárias, era verdade. Beleza, esta era a verdade. A beleza estava em toda parte. Está na hora, disse Résia. A palavra hora rebentou sua casca, derramou seus tesouros sobre ele, e de seus lábios tombaram como escamas, como limalhas, sem que ele nada fizesse para isso, duras, brancas, imortais palavras que voaram, colocando-se por si mesma no seu devido lugar em uma ode de tempo, uma imortal ode ao tempo. Cantou. Evans respondia por detrás da árvore. Os mortos estavam na Tessália. Evans cantava entre as orquídeas. Ali tinham esperado que a guerra terminasse, e agora os mortos, agora o próprio Evans. Por amor de Deus, não se aproximem, gritou Septimus, pois não podia ficar os mortos. Mas os ramos se afastavam. Um homem de gris vinha vindo na sua direção. Era Evans, mas não estava enlameado, não tinha ferimentos, não mudara coisa alguma. Devo dizer ao mundo inteiro, gritou Septimus, erguendo a mão, enquanto o morto de gris se aproximava, erguendo a mão como uma colossal figura que houvesse lamentado o destino dos homens. Durante séculos, no deserto, sozinho, com as mãos na fronte, sulcos de desespero na face, e que agora na orla do deserto vê uma luz que aumenta, uma luz que bate a figura de ferro negro, e Septimus se erguera a meio, e com legiões de homens prostrados às suas costas, ele, o carpidor gigantesco, recebe por um momento na face toda a soltão desgraçada, Septimus, dizia Résia, tentando fazê-lo sentar. Os milhões lamentavam-se, durante séculos haviam sofrido. Ele ia voltar-se, ele ia dizer-lhes dentro em poucos instantes mais, a libertação, a surpreendente revelação. As horas, Septimus, repetia Résia. Que horas são? Falava, agitava-se, aquele homem ia notar. Já estava olhando para eles. Vou dizer-te a hora, disse Septimus, devagar, sonolentamente, sorrindo com ar misterioso para o morto de gris. Enquanto ele se sentava a sorrir, o quarto de hora bateu. 1/4 para as 12. O que é ser jovem? Pensou Peter Walsh ao passar por eles. Estão fazendo uma terrível cena. A pobre moça parecia completamente desesperada, em plena manhã. Que se passará? Perguntou-se. Que lhe estará dizendo os jovens, de sobretudo para a pôr em tal estado? Em que dificuldades não se haveriam metido para estarem tão desesperados numa manhã tão linda? Ao voltar à Inglaterra, depois de 5 anos, as coisas, pelo menos no princípio, eram como se a gente nunca as tivesse visto antes. Amantes brigando debaixo de uma árvore, a vida familiar dos parques. Nunca Londres lhe parecera tão encantadora. A suavidade das distâncias, a riqueza, a verdade, a civilização, depois da Índia, pensou, caminhando sobre a relva. Aquela sensibilidade fora a sua desgraça, pensou. Ainda na sua idade tinha, como um rapaz ou uma rapariga, aquelas alternativas. Dias bons, dias maus, sem nenhuma razão suficiente. Felicidade ante uma cara bonita, abatimento ante uma cara feia. Depois da Índia, é natural, a gente se namora de cada mulher que encontra. Tinham agora uma frescura. Até as mais pobres se vestiam melhor, por certo, do que há 5 anos. E, a seu ver, nunca as modas haviam sentado tão bem. As longas capas negras, a esbeltez, a elegância, e depois o delicioso e aparentemente universal costume de pintar-se. Cada mulher, mesmo a mais respeitável, tinha rosas em redomas, lábios feitos a cinzel, buclês de manequim, havia intenção, arte por tudo. Indubitavelmente, algo havia mudado. Que pensariam os jovens daquilo? Perguntava-se Peter Walsh. Aqueles 5 anos, de 1918 a 1923,
haviam constituído, suspeitava, alguma coisa de muito importante. A gente parecia diversa. Os jornais também. Agora, por exemplo, num dos mais respeitáveis semanários, alguém escrevia abertamente sobre aparelhos sanitários, coisa que não se podia fazer há 10 anos até. Escrever abertamente sobre isso no respeitável semanário. E depois isso de tomar um batom ou uma esponja e compor-se em público. A bordo vinha uma porção de rapazes e moças. Dentre essas, recordava-se particularmente de Beth e Bert, que o faziam abertamente. A velha mãe que as vigiava fazendo crochê, completamente impassível. A moça detinha-se e empoava o nariz em frente de qualquer pessoa. E nada de compromissos. Divertia-se, simplesmente. Nenhum sentimento profundo. Difícil mulher essa Beth, não sei o que, mas de boa espécie. Daria uma excelente esposa aos 30, pois casaria quando lhe aprovesse. Casaria com um ricaço e habitaria um casarão nos arredores de Manchester. Mas quem é que fizera isso? Perguntava-se Peter Walsh, dobrando a avenida. Quem é que se havia casado com um ricaço e habitava um casarão nos arredores de Manchester? Alguém que ainda há pouco lhe escrevera uma longa e efusiva carta falando de hidrângeas azuis. Vendo hidrângeas azuis, havia pensado nele e nos velhos dias. Sally Santon, naturalmente. Era Sally Santon, a última pessoa no mundo de quem se esperaria que fosse casar com um ricaço e habitar um casarão nos arredores de Manchester. A selvagem, a ousada, a romântica Sally. Mas de todo aquele antigo grupo de amigos de Clarissa, os Whittenbred, os Kindersley, os Cunninghams, os King and Lot Jones, Sally era provavelmente a melhor. Tratava sempre de encarar as coisas sem subterfúgios. Soube ver quem era Hugh Whitbread, o admirável Hugh, quando Clarissa e os demais estavam todos caídos por ele. Os Whitbread? Ainda ouvia dizer. Quem são os Whitbread? Vendedores de carvão. Respeitáveis comerciantes. A Hugh detestava-o por alguma razão. Só pensava na sua própria aparência, dizia ela. Devia ter nascido duque. Teria, por certo, casado com uma das princesas reais. E, sem dúvida, Hugh tinha, dentre todos os seres humanos, o mais extraordinário, o mais natural, o mais sublime respeito pela aristocracia britânica. Até Clarissa tinha de confessá-lo. Ah, mas era tão bom, tão pouco egoísta, deixava de caçar para agradar a sua velha mãe. Lembrava-se dos aniversários das tias e assim por diante. Sally, justiça lhe seja feita, via claro no assunto. Uma das coisas que melhor recordava era uma discussão ocorrida num sábado de manhã, em Burton, acerca dos direitos das mulheres. Essa questão antediluviana, quando Sally, perdendo a paciência, disse, encolorizada, a Hugh, que ele representava tudo o que havia de mais detestável na classe média inglesa e que o considerava responsável pela sorte dessas pobres raparigas de Piccadilly. Hugh, o perfeito gentleman, pobre Hugh. Nunca um homem pareceu tão horrorizado. Fizeram-o de propósito, disse ela depois, pois costumavam ir ambos para a horta trocar impressões. Ele não lê nada, não pensa nada, não sente nada. Ouvia dizer com aquela voz enfática muito mais impressionante do que ela supunha. Os moços de cavalariça tinham mais vida do que Hugh, dizia Sally. Um perfeito exemplar do padrão formado pela escola pública, dizia. Só a Inglaterra poderia tê-lo produzido. Estava realmente despeitada por alguma razão. Guardava-lhe algum rancor, alguma coisa. Ele não mais se lembrava o que. Havia acontecido no salão de fumar. Tê-la-ia ofendido. Beijaria? Incrível. Ninguém acreditaria em nada contra Hugh, naturalmente. Como? Beijar Sally no salão de fumar. Se tratasse de alguma honorable Edith ou Lady Violet, talvez, mas não, aquela miserável da Sally, sem nada de seu e com um pai ou uma mãe a jogar em Monte Carlo. E dentre todos os que ele tinha conhecido, Hugh era o mais esnobe, o mais obsequioso. Não adulava propriamente. Era muito orgulhoso para isso. Um mordomo de primeira, era essa a comparação óbvia. Alguém que segue atrás carregando valizes. De confiança para passar telegramas. Indispensável para uma dona de casa. E tinha achado que lhe servia, casara com a sua honorável Evelyn, arranjara o seu biscate na corte, de fiscal das adegas reais,
ou lustrador das imperiais fivelas, e pavoneava-se de calções curtos e punhos de renda. Como a vida é implacável! Um biscatezinho na corte. Desposara aquela dama, a honorável Evelyn, e montavam por ali mesmo assim, pensava ele, olhando as suntuosas residências que circundavam o parque, pois almoçara ali uma vez, em certa casa que tinha como tudo que pertencia a Hugh, alguma coisa que nenhuma outra casa poderia ter, acaso armários para roupa branca. Tinha de ir visitá-los. Sempre se levava uma porção de tempo a admirar o que ali havia. Armários de roupa branca, fronhas, antigos móveis de carvalho, quadros que Hugh conseguira por uma ninharia. Mas a senhora Hugh algumas vezes fazia das suas. Era uma dessas mulherzinhas de cara de fuinha que admiram os homens robustos, quase insignificante, mas de repente dizia algo inesperado, agudo. Conservava acaso restos do grande estilo. O carvão era demasiado forte para ela, espessava a atmosfera, e assim viviam com seus armários de roupa branca e seus quadros de velhos mestres, e suas fronhas adornadas com uma renda de 5 a 10 libras por ano. Ao passo que ele, que era 2 anos mais velho do que Hugh, precisava solicitar um emprego. Aos 53 anos, tinha de pedir aos amigos que o pusessem em alguma secretaria, em algum empreguinho de explicador de latim, ou as ordens de algum mandarim num escritório, algo que lhe desse 500 libras por ano. Pois, se desposasse Daisy, mesmo contando com a pensão, não poderiam viver com menos. Whittenbred talvez lhe conseguisse alguma coisa. Ou Dalloway. Com Dalloway não tinha constrangimento. Era um excelente homem. Um pouco limitado, um pouco espesso. Sim, mas um excelente homem. No que quer que se metesse, fazia-o da mesma maneira positiva. Sem um toque de imaginação, sem uma faísca de brilho, mas com a inexplicável delicadeza característica do seu tipo. Devia era ter sido um gentleman campesino. Estava a desperdiçar-se na política. Ao ar livre com cavalos e cães, estava no seu elemento. Como se portara bem, por exemplo, quando o grande ovelheiro de Clarissa quase perdeu a perna numa armadilha. Clarissa desmaiou. Dalloway teve de fazer tudo. Vendou, encanou, disse a Clarissa que não fosse boba, porque isso é que ela o amava, de certo. Era disso que necessitava. Agora, querida, não seja boba, segura isto, traze aquilo. E falava ao mesmo tempo com o cachorro, como se tratasse de um ser humano. Mas como podia ela tragar todas as suas digressões sobre poesia? Como podia deixá-lo falar em público sobre Shakespeare? Com toda seriedade e solenidade, Richard Dalloway punha-se de pé nas patas traseiras e dizia que nenhum homem decente devia ler os sonetos de Shakespeare, pois era o mesmo que escutar pelo buraco da fechadura. De resto, não aprovava relações de tal classe. Nenhum homem decente deve deixar que a mulher visite a irmã da falecida esposa. Incrível! A única coisa a fazer era empanturrá-lo com amêndoas açucaradas, pois isso se passava à mesa. Mas Clarissa bebia tudo aquilo. Parecia-lhe prova de honestidade, de independência. Sabe lá Deus se não o considerava o espírito mais original que já encontrara em sua vida. Esse foi um dos vínculos entre Sally e ele, Peter. Havia um quintal por onde costumavam passear, um recinto murado, com roseiras e couve-flores gigantes. Recordava Célia apanhando uma rosa, detendo-se com uma exclamação ante a beleza das alfaces ao luar. Extraordinário como lhe ocorriam tão vivas essas coisas em que não havia pensado durante anos. Enquanto lhe implorava, meio por brincadeira, naturalmente, que raptasse Clarissa para livrá-la dos Hughes e dos Dalloways e de todos os outros perfeitos gentlemen que sufocariam a sua alma. Ela escrevia resmas de poesias naquela época e a converteriam numa simples dama, incentivando apenas o seu mundanismo. Mas cumpria ser justo com Clarissa. De maneira alguma ela desposaria Hugh. Tinha perfeita noção do que queria. Suas emoções ficavam todas à superfície. No íntimo era bastante perspicaz. Compreendia melhor os caracteres do que Sally, por exemplo, e com tudo isso era essencialmente feminina, com esse extraordinário dom peculiar às mulheres de fazer-se no mundo próprio, onde quer que se encontrasse,
entrava numa sala, parava, como tantas vezes a vira, no umbral, como uma porção de gente em derredor. Mas dentre o grupo, era só de Clarissa que a gente se lembrava. Não que fosse impressionante, bonita, não era. Nem tinha nada de original. Nunca dizia coisas dignas de nota, mas estava ali. Isso era tudo. Não estava mais enamorada de Clarissa. Apenas sentia, depois de vê-la naquela manhã, com as suas tesouras e costuras, preparando-se para a festa, que lhe era impossível deixar de pensar nela. A sua imagem voltava-lhe incessantemente, como um viajante adormecido que caísse de vez em quando sobre o seu ombro com os solavancos do trem. O que sem dúvida não era estar enamorado. Pensava nela, analisava, tentava, após 30 anos, decifrá-la de novo. O mais óbvio que se poderia dizer dela é que era mundana. Preocupava-se demasiado com a posição, a sociedade, os êxitos de salão. O que era verdade num sentido, ela própria o reconhecia. Sempre se podia fazer com que confessasse as coisas. Era leal. O que detestava, diria, eram os rabugentos, os antiquados, como ele próprio, provavelmente. Achava que ninguém tinha o direito de vaguear de mãos nos bolsos, mas fazer alguma coisa, ser alguma coisa. Aquelas altas personagens, aquelas duquesas, aquelas velhas condessas encanecidas que se encontravam no salão dos Dalloways, inenarravelmente remotas para que lhe pudessem significar qualquer coisa, eram para Clarissa algo de verdadeiramente real. Lady Bessborough, dissera ela certa vez, sabia conservar-se erguida. Assim a própria Clarissa não se abandonava nunca, em todos os sentidos do termo. Era direita como um dardo, um pouco rígida até. Dizia que havia nelas uma espécie de coragem que cada vez mais respeitava à medida que envelhecia. Em tudo isso havia muito dos Dalloway, naturalmente, muito do espírito das classes governantes, bem público, reformas tarifárias, Império Britânico, que se apoderara dela, como acontece, embora 2 vezes mais inteligente que o marido, via as coisas pelos olhos deste, uma das tragédias da vida conjugal. Com um espírito bastante pessoal, estava sempre a citar Richard Dalloway, como se a gente não pudesse saber o que Richard pensava lendo o Morning Post da manhã. Aquelas recepções, por exemplo, eram todas por causa dele, ou da ideia que ela formava a seu respeito. Para fazer-lhe justiça, Richard se sentiria melhor numa granja em Norfolk. Fazia do seu salão uma espécie de assembleia. Para isso, ela possuía um verdadeiro gênio. Muita vez a vira apoderar-se de algum jovem bisonho, sacudi-lo, despertá-lo, lançá-lo. Verdade que muita gente aborrecida a cercava, como era natural, mas surgiam alguns inesperados estranhos. Às vezes um artista, às vezes um escritor, ave rara naquele ambiente, e por detrás de tudo havia a infindável malha das visitas, dos cartões, das gentilezas, remessa de flores, de pequenos mimos. Fulana vai à França. Pois é mandar-lhe uma almofada. Um verdadeiro desperdício de energias. Toda aquela interminável faina das mulheres do seu mundo. Mas Clarissa a desempenhava espontaneamente, por instinto. Coisa estranha. Clarissa era um dos espíritos mais céticos que ele havia encontrado. E com certeza, essa era uma teoria que ele aplicava a Clarissa, tão transparente em certos sentidos, tão imperscrutável em outros. Com certeza, ela dizia consigo, como somos uma espécie condenada, prisioneira num barco que naufraga. Suas leituras favoritas, quando moça, eram Huxley e Tyndall, tão afeiçoados a essas metáforas náuticas. Como tudo é uma farsa de mau gosto, desempenhemos, afinal de contas, nosso papel. Mitiguemos as penas dos nossos companheiros de prisão, Huxley de novo. Decoremos o calabouço com flores e almofadas. Sejamos os mais corretos possível. Esses rufiões, os deuses, nem sempre teriam a melhor parte, pois a sua ideia era que os deuses nunca perdem a ocasião de ferir, contrariar e arruinar as vidas humanas.
e que ficavam seriamente desapontados quando ela, apesar de tudo, se conduzia como uma grande dama. Tal fase teve início logo após a morte de Sylvia, essa horrível tragédia. Ver a própria irmã vitimada pela queda de uma árvore, tudo por culpa de Justin Perry, tudo por seu descuido. Ante os seus próprios olhos, uma moça igualmente na flor da idade, a mais bem dotada das duas, dizia sempre Clarissa. Era mesmo para amargar o espírito de uma criatura. Mais tarde já não seria tão positiva, talvez. Pensava que não havia deuses, que não tinha culpa de coisa alguma. E assim for evoluindo para essa religião dos ateus de fazer o bem pelo próprio bem. E aproveitava a vida imensamente, que isso estava na sua natureza. Embora só Deus o saiba, tivesse ela algumas reservas. Depois de tantos anos, sentia que só lhe era possível traçar um simples esboço de Clarice. Em todo caso, não havia amargura nela. Nada desse sentido da virtude moral tão repulsivo em excelentes mulheres. Tudo virtualmente a divertia. Se andava com ela pelo Hyde Park, bastava-lhe para isso um canteiro de tulipas, uma criança num carrinho, algum absurdo drama que imaginava de momento. Provavelmente teria falado com aquele casal, se o julgassem felizes. Tinha um senso do cômico realmente precioso, mas precisava de gente, sempre de gente, para exercitá-lo com o inevitável resultado de que perdia o tempo em almoços, em jantares, naquelas suas recepções, falando de tolices, dizendo coisas que nada significavam, embotando o fio do seu espírito, perdendo o discernimento. Via-se na obrigação de sentar-se à cabeceira da mesa, esforçar-se para atender algum velho, tonto, que poderia ser útil a Dalloway. Ambos conheciam os mais terríveis caceteadores da Europa. Ou então chegava Elizabeth e tudo tinha de ser para ela. Da última vez em que a vira, achava-se ela no ginásio. Era pálida e tinha os olhos muito abertos. Silenciosa e calma criatura, sem nada da sua mãe. Estava num período inconsciente, em que parecia aceitar tudo e deixava Clarissa tratá-la como bem lhe parecesse, dizendo depois, como uma menina de 4 anos, "E agora, posso ir?" E lá se ia jogar hóquei, explicava Clarissa com aquele ar entre divertido e orgulhoso que o próprio Dalloway parecia comunicar-lhe. Agora Elizabeth tinha sido apresentada. Provavelmente considerava-o uma múmia. Ria dos amigos de sua mãe, mas se lhe havia de fazer? A compensação de a gente envelhecer, pensava Peter Walsh, retirando-se de Regent Park com o chapéu na mão, era simplesmente esta, que as paixões permanecem tão fortes como antes, mas adquire-se, afinal, o poder que dá o supremo sabor à existência, poder de nos apoderarmos da existência e volteá-la lentamente, em plena luz. Uma terrível confissão, pois novamente chapéu, mas a verdade é que agora, aos 53 anos, quase que não se precisava dos outros. A vida em si, cada momento da vida, cada gota sua, aqui nesse instante agora, ao sol, era suficiente, demasiado até. Uma vida inteira, agora que está adquirido o poder, era demasiado curta para se lhe gozar todo o sabor, para extrair-lhe cada grama de prazer, cada sombra de sentido. Uma e outra coisa, muito mais consistentes que antes, muito menos pessoais. Impossível que ele pudesse sofrer de novo como Clarissa o fizera sofrer. Passava horas e dias sem pensar em Daisy. Será que estaria amando então? Mas onde a solução, a tortura, a extraordinária paixão daqueles dias era uma coisa completamente diversa, uma coisa muito mais agradável, pois a verdade era que agora ela estava enamorada dele. Fora talvez por isso que, quando o navio zarpou, sentiram um extraordinário alívio e o que mais desejara era estar sozinho. E aborrecera-lhe achar na cabina todas as atenções dela, cigarros, cadernetas, uma manta de viagem. Todos, se fossem sinceros, diriam o mesmo: não se precisa dos outros depois dos 50, não se precisa andar dizendo às mulheres que são lindas. Eis o que a maioria dos cinquentões deviam confessar, pensou Peter, se fossem sinceros. Mas e aqueles incríveis acessos de emoção? A explosão de lágrimas daquela manhã? Que significava tudo aquilo? Que pensaria dele Clarissa?
que era um tolo, provavelmente, e não pela primeira vez. No fundo, o que havia eram ciúmes. Os ciúmes que sobrevivem às demais paixões dos homens, pensou Peter Walsh. Segurando o canivete e estirando o braço, havia se encontrado com o Major Ort, dizia Daisy na sua última carta. Dizia-o de propósito, bem o sabia. Dizia-o para lhe provocar ciúmes. Via-a franzir a testa enquanto escrevia, imaginando o que poderia dizer para ferir. Mas isso não fazia diferença, ele ficava furioso. Tudo isso se vir à Inglaterra e consultar advogados não era tanto para casar-se com ela, como para impedi-la de casar com outro. Era isso que o torturava, isso que o dominava quando vira Clarissa tão tranquila, tão fria, tão atenta ao seu vestido, ao que quer que fosse. E quando considerara como teria cuidado dele e a que o havia reduzido a ser um velho tolo, lamuriento e choramingas. Mas as mulheres, pensou, fechando o canivete, não sabem o que é paixão. Não sabem o que significa isso para os homens. Clarissa era fria como gelo. Se sentara a seu lado no sofá, abandonara-lhe a mão, beijara-o na face. Ele já estava no cordão da calçada. Um som interrompeu, um frágil e trêmulo som, uma voz incerta e sem direção, sem vigor, sem princípio nem fim, fluindo, débil e aguda, sem nenhum significado humano. Iam so fusuituiu. Voz sem idade, sem nexo, a voz de uma antiga fonte jorrando da terra, que brotava exatamente de frente à estação do metrô do Regent Park, de uma trêmula e longa forma, semelhante a um cano, a uma bomba enferrujada, a uma árvore ventada e para sempre desnuda de folhas, que deixa o velho lhe correr os galhos cantando. Iam so fui suituin. E oscila e estraleja e chora na brisa eterna. Do fundo das idades, quando o calçamento era relva, era pântano através da idade das grandes presas e dos mamutes, da idade das auroras silenciosas, aquela mulher acabada, pois vestia uma saia com a mão direita estendida e a esquerda junto ao corpo. Estava cantando de amor, amor que vinha de 1 milhão de anos. Cantava, amor que perdura. E milhões de anos fazia que o seu amante, morto naqueles séculos, cantarolava. Havia passado com ela em maio, mas no decurso das idades, longas como dias de verão e apenas avivadas de ásteres vermelhos, recordava, ele se fora embora. A enorme cegadeira da morte assolara aquelas tremendas colinas, e quando ela afinal pousara a cabeça branca e imensamente velha sobre a terra, agora uma triste geleira, suplicara aos deuses que deixassem a seu lado um ramo de urzes púrpuras, ali naquele seu alto cemitério, que acariciavam os últimos raios do último sol, pois então o espetáculo do mundo haveria terminado. Enquanto a antiga canção borbulhava de frente ao metrô do Regent Parks, a terra ainda parecia verde e florida, ainda, embora fluindo de tão rude boca, mero buraco na terra, puro lodo, obstruído de raízes e ervas emaranhadas, ainda a murmurejante canção abria caminho através das raízes nodosas do tempo infinito, dos esqueletos, dos tesouros, espraiava-se em arrojos sobre o calçamento e ao longo de Marylebone Road e para as bandas de Easton, fertilizando, deixando um rastro úmido. E ainda recordando que uma vez, em algum primevo mês de maio, havia ela passeado com seu amante, aquela bomba enferrujada, aquela velha decrépita com uma das mãos estendidas para a esmola e a outra unida ao corpo, ainda ali continuará durante 10 milhões de anos, recordando que uma vez passeara em maio, por onde agora só havia mar, passeara não importava com quem, um homem, sim, um homem que havia amado. Mas a passagem dos séculos empanava a claridade daquele antigo dia de maio. As folhas de brilhantes pétalas estavam brancas de geada, e ela não mais via,
quando lhe implorava, como fazia agora claramente: olha bem para mim com esses teus doces olhos. Não mais via olhos castanhos, negros bigodes ou curtida face, mas uma vaga, uma sombria forma, para a qual, com a frescura de pássaro da velhice extrema, ainda gorjeava: dá-me essa mão e deixa-me apertá-la. Peter Walsh não pôde deixar de dar uma moeda à pobre criatura ao tomar o táxi. E se alguém nos vê, que importa? Perguntava ela, e sua mão fechou-se, e ela sorriu, esboçando o shilling. E todos os olhos curiosos pareceram apagar-se. E as gerações que passavam,